com mais um jogo sem o Vasco conseguir uma vitória. São 6 partidas já assim. Demissão de Carille, chegada do Felipe e os erros continuam. Para resumir esse jogo de hoje, eu diria que o Vasco se entregou muito durante boa parte do tempo, ou durante quase os 90 minutos, e num pequeno instante entregou o jogo. Uma equipe ou não, apenas pelo que o técnico faz dentro de campo, é um erro. Vocês não estão vendo que uma equipe desorganizada, sim, ela está sendo diversas vezes prejudicada por erros individuais. E eu estou falando isso, não é de hoje. É muito tempo, há muito tempo. Não tire a responsabilidade dos atletas. Não tire a responsabilidade de quem entra em campo. Quem joga é jogador. Quem faz gol é jogador. Quem falha é jogador. Quem não corta é jogador. E novamente, vou pegar aqui. Vocês podem me ajudar, mas eu vou aqui no bom e famoso Google para relembrar os jogos que o Vasco teve nessa temporada dentro do Campeonato Brasileiro. O time chegou a 9 gols. 9 gols sofridos. Vamos lá. Aqui, ó. Se o Vasco estivesse competindo como competiu hoje, e essa partida fosse em São Januário, com o Caldeirão lotado, mesmo sendo contra o Palmeiras, que é um time muito mais bem treinado, que tem muito mais peças, que é muito mais forte do que o do Vasco. E se fosse em São Januário? Será que não dava para o Vasco ter vencido essa partida? Será que não dava pelo menos para o Vasco ter pontuado essa partida? Sabe por que o Vasco não jogou em São Januário? Porque a diretoria resolveu mandar o jogo contra o Palmeiras fora de casa, por conta de 2 milhões, 2 milhões e meio de reais. É meio que você estar assumindo, primeiro, que você dificilmente vai ter condições de vencer a partida, e até por isso Coutinho e Verratti não jogaram, além de preservação física. É muito claro, vou escolher esse jogo aqui, que é o mais difícil, para não colocar meus principais jogadores em campo. Vende um mando de campo contra um adversário muito difícil, abre mão de São Januário, e aí o Vasco esportivamente perde. Perde seus 2 principais jogadores, tecnicamente falando, e perde também o seu estádio, porque a diretoria resolveu vender esse mando. Aí, para piorar o cenário todo, ontem a gente tem um episódio que é um vexame, é uma vergonha, e é um episódio que, infelizmente, me lembra muito a época do doutor Eurico Miranda, onde seguranças intimidavam o torcedor, ou melhor, muitas vezes de forma agressiva. Eu mesmo, uma das maiores, se não a maior, matéria jornalística da minha carreira foi quando eu consegui flagrar e comprovar que um segurança do Eurico apontou uma arma para um torcedor do Vasco em São Januário. Depois do torcedor, sim, ter até batido no carro do Eurico, protestando e tudo mais, mas o segurança tira uma arma e coloca para fora e aponta para o torcedor do Vasco, ameaçando ele. Repito, talvez tenha sido uma das matérias mais expressivas da minha carreira, um trabalho investigativo muito grande. E lógico que eu não estou comparando o ato, mas estou comparando o clima. Porque o torcedor foi protestar contra a diretoria, o que está completamente dentro do direito dele. Pelo visto, um torcedor comum, claro que a gente tem que esperar 100% da apuração dos fatos, mas a princípio, um torcedor comum, e digo mais, o torcedor pode ter xingado até a última geração da família do Felipe. O torcedor pode ter xingado até a última geração do Betinho. Ele pode ter feito isso. O Betinho, como segurança do Vasco da Gama, do Clube de Regatas Vasco da Gama, como funcionário que defende os valores do clube e que está ali para proteger, ele jamais, em hipótese alguma, poderia ter agido da forma descabida, violenta, agressiva e vergonhosa que ele agiu naquele momento ali. Porque aquilo ali é covardia. Covardia. Se fosse para apaziguar alguma coisa ou proteger alguma coisa, ele tinha retirado o torcedor. Ele tem força para isso. Claramente ele tem força para isso. Agora não. Ele resolveu rebocar o torcedor. E esse caminho é muito perigoso. Porque quando você tem o Verratti ainda faz um balanço melhor,
O Verratti ainda pressiona melhor, ele tem mais consciência. Não do que o Coutinho, mas ele tem mais físico. E talvez, e aí eu vou novamente bater na tecla aqui da diretoria, se o Verratti tivesse em campo hoje, não vou nem falar do Coutinho, mas se o Verratti tivesse 15 minutos em campo hoje, 20 minutos em campo hoje, infelizmente, a chance do Vasco fazer um gol era muito maior do que com o Ryan. Se o Verratti tivesse 20 minutinhos hoje, ali naquele segundo tempo, 25 minutos hoje, o Vasco construiu muito mais do que quando o Verratti estava em campo. E o Verratti poderia ter dado uma cabeçada, poderia ter finalizado melhor uma jogada, poderia ter aparecido numa segunda bola. Essa que é a verdade. Faltou a letalidade do Verratti hoje. Coutinho faz falta, mas sem a bola prejudica muito. Então o Vasco foi mais forte hoje fisicamente. O Vasco foi mais equilibrado. O Vasco teve uma noção de pressão pós-perda melhor. O Vasco pressionou melhor o portador da bola do Palmeiras. O Palmeiras não teve vida fácil no jogo. O Palmeiras não controlou, não equilibrou. Ah, o Palmeiras criou oportunidade? Claro, é o Palmeiras, porra. É um dos melhores times da América. É lógico que vai criar mais oportunidade. É lógico que vai fazer o Vasco sofrer. Mas em relação aos jogos que o Vasco fazia fora de casa, meu amigo, melhorou bastante. Compreende? Mas, infelizmente, por uma viagem a mais no calendário, que a diretoria tomou essa decisão após vender o mando de campo, e agora o Vasco perdeu com isso Verratti e Coutinho, o Vasco não tinha um jogador para matar. O Vasco não tinha um jogador para ser letal. E aí, apesar de ter conseguido construir no primeiro tempo, para piorar, esse time ainda tem azar. Sabe por quê? O João Vitor ia fazer um gol de cobertura, de canhota, encobrindo o Everton, perdão, e o Giai tirou de bicicleta, cara. Esse time que o Vasco quer contratar o Fernando Diniz, gente, cara, assim, eu fico impressionado como é que pode ter um entendimento tão pequeno de futebol, de achar que aquela saída de bola ali, ela foi errada somente porque o Vasco tentou fazer aquela saída de bola. Cara, vocês tiram totalmente a responsabilidade da capacidade do atleta de avaliar o lance e saber o que ele vai fazer ou não. Então eu vou falar aqui para você, o Vasco entregou um gol para o Palmeiras 100% por um erro individual do Hugo Moura. Individual, 100%. 100% erro em condições do que ficar insistindo em jogadores que já erraram. Jura? O Alex Teixeira entrou hoje de novo, gente. O Alex Teixeira teve outra oportunidade hoje. E o Zucarelli, nada. O GB, nada. O Bruno Lopes, nada. Vocês viram a partida que o Matheus Carvalho fez hoje? Altos e baixos, altos e baixos. Até que foi menos pior do que as outras que ele tem feito nesse ano. O Elder perde em quê pro Matheus Carvalho hoje? Por que o Elder... E aí você viu nesse momento toda a análise do Lucas Pedrosa, analisando ali sobre a situação envolvendo a partida do Vasco da Gama e Palmeiras, onde o Palmeiras saiu vitorioso pelo placar de 1-0. Esse jogo, assim, pelo que eu consegui acompanhar, pelo que eu consegui ver dessa partida e enxergar desse jogo, é que o Vasco tinha condições sim de sair vitorioso. Sofreu muitas finalizações, mas o Palmeiras não estava no dia tão bom assim, finalizou vários chutes para fora, o Piquerez sem estar com o pé calibrado, Richard Rios também. E assim, parecia que o Vasco conseguiria surpreender. O Lloyd Augusto, por exemplo, eu acho que de todas as partidas que ele fez, foi a menos pior. Foi que ele conseguiu dar ritmo para a partida, dar ritmo para o Vasco, acelerar o jogo, que é o que se espera dele. Mas, como o Pedrosa falou ali, o Vasco precisava de um cara para empurrar a bola para a rede. E esse cara era para ser o Pablo Verratti. Ele foi poupado do jogo. O Vasco passou assim um recado, em aspas, para o Abel Ferreira. Esse jogo aqui eu não consigo vencer, então eu vou poupar meus jogadores e seja o que Deus quiser. Foi basicamente isso que o Vasco fez. O Vasco abdicou de, tentar um resultado, poupando seus jogadores, e como até mesmo foi feita a análise agora há pouco,
o fator viagem pesa muito. O Vasco poderia estar com uma viagem a menos e, por conta de um valor que foi oferecido, deixou de mandar o jogo em São Januário, que a chance, teoricamente, seria maior de vencer ou, pelo menos, disputar mais ainda com o Palmeiras. Eu achei que, de todas as partidas que o Vasco fez fora de casa, foi a menos pior. Se a gente olhar o que o Vasco fez, por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, Vasco-Corinthians, foi muito melhor. Mas o Vasco precisa de muito mais e fica nítido que precisa urgentemente de reforços. Porque você olha o Palmeiras, sai o Vitor Roque, tem o Flaco Lopes. Tinha no banco de reservas Rafael Veiga, Mike, Murilo no banco de reservas, zagueiro, né? E aí você olha o nível do Vasco de elenco, é muito abaixo comparado com as demais equipes que estão figurando na parte de cima da tabela de classificação. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!